Uma noite no Monte Calvo. Homenagem a Tchort. Quão mais precioso é para o homem um pequeno pedaço de pão do que um grande navio. Mas quanto dinheiro é necessário para construir um navio? Quem puder compreender, que compreenda. Grigori Yefimovich Rasputin. Poucos estudiosos exploraram a existência do culto ao diabo na Rússia, durante os séculos em que seu espírito pagão esteve sob o domínio da Igreja Ortodoxa. Quando questionado sobre o assunto, a resposta invariavelmente era que a magia negra russa, ou não existia, ou era uma disciplina disfarçada de eufemismos cristãos. Esta última suposição é, sem dúvida, a mais precisa. Não há cultura mais imersa em forças e divindades obscuras do que a eslava, em geral, e a russa, em particular. A proporção de entidades satânicas na mitologia eslava excede em muito a média. O que é notável é que, diferentemente das forças das trevas tão frequentemente encontradas na mitologia e na religião, os demônios russos eram vistos com grande reverência e/ou prazer. Por essa razão, a Igreja cristã teve muita dificuldade em combater o diabo em seu rito oriental. A persistência de Satanás, especialmente entre os mujiques, camponeses, nos primórdios da ortodoxia religiosa russa, exigiu uma reformulação dos antigos deuses, que fez com que as técnicas de transição do cristianismo romano parecessem insignificantes em comparação. Incapazes de banir os antigos deuses da Rússia, simplesmente transformando-os em demônios, a maioria deles já era benevolente. Os formuladores de políticas cristãos criaram seu próprio Satanás sob medida, como uma espécie de força maligna abrangente. Os antigos deuses russos da ira e do prazer foram despojados de quaisquer instrumentos com os quais pudessem causar problemas, receberam tarefas inócuas, e um dia da semana, em que poderiam receber uma saudação superficial. Alguns foram esquecidos à força. Pierum, o formidável, cuja imagem marciana dava força e poder aos guerreiros, empunhava o raio, com o qual os guerreiros juravam lealdade. Seu companheiro, Volos, o peludo, era o deus das feras. Seus garanhões bufantes e tigres rugidores inspiravam seus irmãos bípedes. Os benevolentes cristãos confiscaram a carruagem de Pierum e lhe deram uma roda de moinho para arrastar. Seu último altar remanescente foi demolido e jogado no rio Dnieper, em 988, quando o príncipe Vladimir de Kiev decidiu se converter à ortodoxia bizantina. Volos sofreu a indignidade de ser transformado em vigia de curral e simples pastor, recebendo o novo nome de São Vlas. Volk, o rei lobisomem, era a personificação da feitiçaria e era invocado pelos russos pagãos para defender suas terras em tempos de necessidade. O culto de Kupala venerava os poderes mágicos da água. A samambaia, sagrada para os seguidores de Kupala, assim como o pavão, para os yazidis, possuía poder sobre riquezas, mulheres belas e sabedoria. O culto de Arilo resistiu até o século XVIII, quando o bispo de Voronezh aboliu suas práticas, que incluíam festividades organizadas e jogos satânicos. E Arilo, o equivalente russo de Pan, proporcionava fecundidade, e era particularmente venerado na primavera, durante o plantio inicial. Zória, padroeira dos guerreiros, cavalgava em seu cavalo negro, acompanhando Pierum, oferecendo proteção e invisibilidade sob seu longo véu, que esvoaçava ao vento, vento fornecido por Stribog, também uma divindade irada. Embora os princípios dualistas comuns à maioria das mitologias primitivas estivessem presentes nos mitos russos pré-cristãos, o lado sombrio, Shomibog, predominava distintamente. O deus branco, Bielobog, que não era inimigo do deus negro, aliás, ambos eram considerados essenciais, era mais bem-vindo na Rússia branca, onde seus atributos benevolentes, ele guiava viajantes perdidos, e ajudava camponeses cansados com o trabalho no campo, eram apreciados. Como era de se esperar, os cristãos se empenharam ao máximo para erradicar todas essas crenças, colocando tanto o simples mujique, que venerava os bons e velhos demônios, quanto os instruídos, em constante temor de qualquer resquício de forças das trevas.
Assim, um submundo satânico cuidadosamente disfarçado com adereços cristãos, estava fadado a se desenvolver na Rússia. Aqueles que ingressavam nessas seitas eram movidos apenas pela emoção, os seguidores, ou pela emoção e pela razão, os líderes. No século XIX, o rigor religioso atingiu seu ápice, com praticamente toda a Rússia aderindo à Igreja Ortodoxa. Mas os deuses antigos preparavam um instrumento de retaliação. Os homens de Deus foram revelados, como em outros países, como os verdadeiros vilões, mas estavam tão imersos em sua santa autossuficiência, que eram incapazes de imaginar sua própria desintegração. Do pântano da bondade, surgia ocasionalmente uma faísca secular de maldade. Essas faíscas mantinham os deuses antigos vivos. Seitas religiosas eróticas conhecidas existiram na Rússia durante os séculos XVIII e XIX, apesar do clima ortodoxo predominante. As evidências indicam que eram lideradas e dirigidas por homens, cujas habilidades visionárias, práticas e objetivos os revelavam como satanistas de primeira ordem. A seita dos Quisti demonstra isso mais do que qualquer outra. Seus sábios sabiam que as paixões sempre prevaleceriam. Superficialmente, a justificativa sagrada da luxúria e da vida apresentada pelos sacerdotes dos Quisti parece hipócrita, mas era claramente pragmática, quando se compreende o clima religioso da Rússia sob os czares. A resposta religiosa russa sempre foi conhecida pelo sensualismo explícito e pelas inversões de emoções. A extravagância nos rituais sempre desempenhou um papel substancial para os russos. E o padrão de devassidão embriagada e ruidosa, seguida de arrependimento contrito e angustiado, muitas vezes estava além da compreensão ocidental. O que eram os Quisti, e de onde vieram? Eles surgiram na Rússia, quase ao mesmo tempo que seus irmãos antagonistas separados, os Koptici, ou castradores, por volta de 1500. Seu ritual, embora russo, também continha algumas adaptações estrangeiras. Eles celebravam, em nome e em atos, deuses antigos e divindades pré-cristãs, como a Rusalki e Arilo, que eram as personificações da paixão e da luxúria, e os Domovoi, ou gênios domésticos. Os Quistis invocavam deuses bíblicos do prazer, bem como demônios sombrios e ameaçadores como Balaão, e divindades persas como Cors. No ritual desses buscadores da alegria, seus giros e circunambulações, seguidos por uma frenética liberação sexual, eram praticamente indistinguíveis dos movimentos estáticos dos derviches. Sem dúvida, o testemunho mais forte da influência de seitas estrangeiras sobre os Quistis era seu dogma de arrependimento pelo pecado, a proposição de que a relação sexual com um ser divino ou escolhido, alguém em quem um Deus, ou a chama de Deus habitava, aboliria e transformaria o pecado em virtude. Essa doutrina tem semelhanças evidentes com a pregada pelos Irmãos do Espírito Livre na França, Alemanha e Tchecoslováquia, nos séculos XV e XVI, e difere apenas ligeiramente dela. Os Irmãos do Espírito Livre eram uma seita dissidente, que se originou do seio de sua igreja romana. Eles ensinavam que dentro de cada ser humano residia uma pequena centelha divina, Funklane. Acreditavam que o simples reconhecimento dessa essência mágica em cada homem era suficiente para libertá-lo de quaisquer restrições, fossem elas sociais, sexuais ou intelectuais. O russo, ao longo da história, tem sido predominantemente receptivo, embora por vezes quixotesco. E, apesar do mito contemporâneo da ausência de classes, ele pode facilmente encontrar seu lugar e permanecer reconciliado com ele. Intriga e mudança sempre vieram de esferas estrangeiras. A doutrina da pequena chama, portanto, foi facilmente adaptada à alma russa. Em vez de 50 deuses menores de uma congregação reconhecendo sua divindade, um líder humano se tornava divino. A esse mestre, ou líder, todos se curvavam com devoção. Era ele quem os libertaria do pecado. Junto com isso, veio o uso de um formato litúrgico ortodoxo transmogrificado, formando persistentemente uma corrente cruzada nos rituais.
Associado a esse fenômeno, está o mestre russo e conveniente vilão, Grigori Efimovich Rasputin, o monge louco, que através da força de sua personalidade e encantamentos de natureza bastante duvidosa, conseguiu aplacar os ataques hemofílicos do czarevich, infiltrando-se assim nos bastidores da corte czarista. Os Guisti receberam grande parte de sua notoriedade pela suposta associação com Rasputin. Embora dezenas de livros tenham sido escritos sobre ele, apenas a perspicaz biografia de Colin Wilson, parece pintar um retrato preciso. Se alguém tiver discernimento suficiente, as memórias publicadas da filha de Rasputin, Maria, também se mostram esclarecedoras. As qualidades que Rasputin possuía, um dia se tornarão a própria essência da qual se buscará a grandeza humana controlada, o tipo de grandeza que impulsiona o homem em seu desenvolvimento evolutivo. Em Rasputin, alguns viram essa grandeza e sentiram seu efeito de maneiras que não conseguiam compreender, maneiras que evocavam a dor de sua própria inadequação. Por usar esse mecanismo interno, esse detector de inadequações inato, Rasputin fez muitos inimigos, além de muitos bajuladores. É importante notar que as pessoas que levaram Rasputin a São Petersburgo e o apresentaram à corte, não eram ocultistas medíocres ou fracos, mas membros proeminentes da aristocracia da igreja e da intelectualidade urbana. Diletantes e santos, notavelmente, João de Kronstadsky, o aclamavam como um homem santo com poderes divinos, contudo, após sua morte, o condenaram como um demônio. Relatos sobre suas propensões extravagantes e seus poderes proliferaram. Afirmava-se que uma emanação azulada saía de seus lábios. Atribuía-se a ele uma capacidade extraordinária de perceber os pensamentos e as emoções ocultas dos outros. Isso é corroborado por suas próprias palavras, que também refutam as alegações de seus detratores, que frequentemente incluem o roubo entre seus vícios. Sua filha, Maria, recorda-se dele dizendo: "Nunca me atrevi a roubar, ou furtar a menor coisa." Acreditava que todos perceberiam imediatamente que eu havia roubado algo, pois eu mesmo ficava sabendo, assim que um dos meus companheiros roubava. Seus feitos na cura eram reconhecidos, e amplamente conhecidos, mas não seus métodos, pois o de Rasputin não se tratava do xamanismo comum dos curandeiros. Sua suposta extravagância e vida libidinal foram alvo de inúmeros delírios lascivos, assim como seu inexistente papel no Kuisti, como líder redentor de multidões de corpos vivos. Que Rasputin se envolveu em uma conspiração política, não há dúvidas. Ele era cativante e extrovertido, porém, despretensioso, apesar de suas artimanhas, e provavelmente possuía um alto nível de inteligência natural. Pouco se sabe, porém, sobre as reuniões secretas realizadas em noites especiais do ano, para as quais apenas alguns membros selecionados, tanto nobres quanto camponeses, eram convocados, aquelas noites que são mencionadas, mas nunca discutidas a fundo, quando Rasputin era a chama vermelha, e o grande trabalho era realizado. Quando Alexandra, a imperatriz da Rússia, foi executada no porão da casa Ipatiev, em 1918, 2 anos após o cruel assassinato de seu batiuska Grigori, os guardas fizeram uma descoberta singular. Ao procurarem joias entre seus pertences, encontraram costurados em seu corpete um par de pequenos dragões verde esmeralda, que Rasputin lhe dera muitos anos antes. Teria ele circulado entre a peculiar ordem hermética que rondava a Rússia, o dragão verde? Há também muitas especulações sobre as verdadeiras motivações do movimento Kuisti, do final do século XIX. A comunicação oral e o legado fraternal tornaram o seguinte rito disponível. Requisitos para o desempenho. Os participantes são compostos por um sacerdote, celebrante, a mulher que serve de altar, 2 acólitos, um iluminador, um tocador de gongo, e a congregação. O sacerdote veste uma túnica vermelha de mangas compridas. Seus assistentes usam vestes pretas com cintos vermelhos na cintura. O altar está nu, e ostenta apenas uma coroa de metal, com 4 velas acesas ao redor da borda. Os homens da congregação vestem túnicas ao estilo russo, sobre calças pretas enfiadas em botas pretas.
As mulheres da congregação vestem tecidos diáfanos, em tons suaves, representando os véus nebulosos das Rusalki. É necessário um turíbulo acorrentado, para incensar o altar e os artefatos, assim como um grande braseiro. Um pequeno frasco de pólvora é colocado ao lado do braseiro. A pólvora é lançada no braseiro de acordo com a rubrica. Um osso de braço ou perna humana é usado como aspersório, em homenagem a Kashei, o deus esqueleto. Todos os outros dispositivos comuns ao ritual satânico são empregados. O altar fica em um semicírculo de samambaias, dispostas em forma de leque. A câmara é iluminada por velas e decorada com motivos bizantinos. A música de fundo deve ser cuidadosamente selecionada para a cerimônia, utilizando instrumentos folclóricos russos ou gravações apropriadas. Os pequenos sinos típicos da liturgia russa devem ser usados sempre que apropriado ao rito e tocados no ritmo associado ao obkhod. Em caso de dúvida, Modesto Mussorgsky ou Walt Disney podem servir de guia. Homenagem a Tchort. A cerimônia começa com a purificação do ar e a bênção da câmara, com o falo. O cálice é preenchido, mas não apresentado. Os 4 nomes principais são invocados ao compasso, seguidos pela invocação da terceira chave enoquiana, da Bíblia satânica. O sacerdote, celebrante, então se dirige ao altar, que está na posição de baste entronizada, sentada ereta. O sacerdote inicia sua invocação com os braços erguidos. Celebrante. Em nome daquele que reina no firmamento de fogo e gelo, erguei-vos, ó servos de Tchort, o Senhor. Ó, atravessem as nevascas pelas estepes, e atendam ao nosso chamado. Meus lábios se deleitam em teu louvor, ó Tchornibog. Sou uma criatura de tua criação, fruto de tua chama, obsessão de tua mente, portador da transição. Que os cometas anunciem a chegada de tua vinda, quando nós, teus filhos, aguardarmos nos picos de Triglave, os presságios de tua vontade. As brasas incandescentes de antigos sacrifícios dão à luz sombras espectrais, que renascem como deuses do vinho e da alegria. O celebrante abaixa os braços. Celebrante. Levante-se e chame os ossos vivos sobre o trono. Слава, слава, а его силай, слава, Кашчей, Кашчей. Homem imortal da loucura. Слава чорта. Participantes. Кашчей, Кашчей, слава чорта. Celebrante. Invoque a deusa dançante, com psiquente de chamas. Seu anseio não conhece limites. Esta é a sua noite, para atrair as multidões que julgam sua luxúria. Морейна, 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 Вайликая Мец, ночь это наша. A congregação realiza uma metaneia, breve reverência, com a mão direita baixada ao chão, e permanece de pé. O sacerdote se aproxima do altar, e beija o corpo dela, depois recua, e faz um gesto, para que lhe tragam o turíbulo. O acólito apresenta o turíbulo ao sacerdote, que incensa primeiro o altar, e depois a congregação. Em seguida, devolve o turíbulo ao acólito, e retoma sua invocação. Celebrante. Surge do desfiladeiro da noite. Alça voo em asas de couro, e plana acima do cume da montanha. Projeta tua sombra sobre a terra, em resposta ao nosso chamado. Нязем и дат, дарокаем. Exaltação. Чорт, славай на эби майни. Participantes. Чорт, славай на эби майни. Celebrante. Балаам, славай на соглия даэми. Participantes. Балаам, славай на соглия даэми. Celebrante. Пайран, сила най пастиз нимея. Participantes. Пайран, сила най пастиз нимея. Celebrante. Корс, мадрастай най дамислимея. Participantes. Корс, мадрастай най дамислимея. Celebrante. Дрекюла, провел на его скрайс юниай. Participantes. Дрекюла, провел на его скрайс юниай. Celebrante. Кашчей, господство на искетнае. Participantes. Кашчей, господство на искетнае. Celebrante. Иарила, царство най побойди и мой. Participantes.
Иарила, царство найпобойди имой. Celebrante. Сабазиос, кркпасты височайшая. Participantes. Сабазиос, кркпасты височайшая. Celebrante. Морейна, властай вайчная. Participantes. Морейна, властай вайчная. Celebrante. Сварог, владичество байка найчнае. Participantes. Сварог, владичество байка найчнае. Celebrante. Слава черта. Participantes. Слава черта. O sacerdote recebe o cálice, coloca-o em frente ao altar, incensa-o e o abençoa, com o mudra da chama, pontas dos dedos das duas mãos fechadas e unidas, formando uma ponta voltada para cima. Ele ergue o cálice para honrar o altar, e, em seguida, esvazia o cálice, que é então retirado pelo acólito. A litania menor do desejo. Celebrante. Recordando os buscadores da alegria, que pereceram pelas mãos de uma virtude antinatural e pérfida, nós, teus irmãos, ardentemente desejamos domínio sobre as terras férteis, sob o céu escuro, acima do mar aquoso. Participantes. Грозная Боже чернова, огня падай сила. Senhor temível da chama negra, conceda-me poder. Celebrante. Torres imponentes e cúpulas maciças, com paredes de ferro e pátios de pedra. Participantes. Грозная Боже чернова, огня падай крепост. Temido Senhor da chama negra, conceda-me poder. O sacerdote recebe o osso do acólito, ergue-o no alto, e, voltado para a congregação. Celebrante. Tu és uma torre de força e poder, e nós, teus irmãos, te proclamamos Senhor por todas as eras. O sacerdote se vira para o altar, erguendo o osso. Celebrante. Слава черта. Participantes. Слава черта. O sacerdote devolve o osso ao acólito. Outro acólito se adianta, e incensa o sacerdote, que então se volta para o altar. A autoglorificação. Celebrante. De repente, cavalgo num vento impetuoso, através de céus opalescentes, rumo ao lugar luminoso dos meus desejos. Entro em mundos ocultos, através de crateras, na imensidão da estepe. Lá, sob as multidões submissas, em meio ao pífaro giratório, e ao tímpano estrondoso, as alegrias da vida são minhas, para saborear. Lá, em meio ao canto lânguido de Rusalquis, uma vida de luxúria me aguarda, para vagar sozinho em indolência desenfreada, nos salões carmesins da dissipação, pois sou um homem selvagem. De repente, sou transportado, e sinto a plenitude da minha dupla completude. Minha mente se eleva com a iluminação da tua criação. Meus pés são como a base da montanha, firmes e unos à morada da alegria. Meus olhos são como um pináculo que contempla as multidões dispersas de tolos, que tateiam em busca de coisas celestiais, que se curvam e se prostram diante de deuses pálidos e cadavéricos, fruto da mente superficial dos homens, abandonando a vida terrena, enquanto rastejam para seus túmulos. Contemplo as hordas gigantescas que sufocam, como os peixes de Pedro, retirados do lago das doces águas da vida. Perecer nos vapores fétidos do céu, será o seu destino. O destino dos tolos é a justiça. Sou tentador da vida, que espreita em cada peito e ventre, uma caverna vibrante e letárgica, repleta de néctar, com os mais doces prazeres acenando. Sou uma vara impulsiva com cabeça de ferro, atraindo a mim, miríades de ninfas, túrgidas em seu desejo. Sou a alegria carnal desenfreada, um agente nascido do êxtase insano. Através do gelo irregular, meu pai olha com olhos cavernosos, abaixo da esfera da terra, que é minha mãe, prostituta úmida e fértil, de prazeres bárbaros. Meu corpo é um templo, onde todos os demônios habitam. Eu sou um panteão de carne. O sacerdote recebe o osso do acólito, e o coloca na posição vertical, entre as coxas do altar. O sacerdote realiza metaneia para o altar. A congregação faz o mesmo. O braseiro é trazido para a frente, e colocado diante do altar. A grande litania do desejo. Celebrante. De frente para o braseiro, grande ser, ouve-nos agora, enquanto invocamos a tua bênção.
nos prazeres da carne, e na tranquilidade da mente, todos. Sustenta-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Em uma cobiça audaciosa, desejando tudo que pudesse ser conservado, com dignidade e graça, todos. Sustenta-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Com orgulho em tudo que fazemos, demonstramos ou somos, isso nos mostra que não somos tolos, todos. Sustenta-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Por riquezas ainda não reivindicadas pela mente, ou pelas mãos, todos. Conceda-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Para que a sabedoria seja semeada em campos que dão grandes colheitas, todos. Conceda-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Para o tempo livre dedicado ao prazer em si, no qual podemos evitar tudo o que fale de vil necessidade, todos. Sustenta-nos, Senhor das trevas. Celebrante. Pois tu és um Senhor poderoso, ó Shorte, e a ti pertence todo o poder, honra e domínio. Que nossas visões brilhantes se transformem em realidade, e que nossas obras sejam duradouras. Pois somos espíritos afins, irmãos demoníacos, filhos da alegria terrena, que com uma só voz, proclamam. Que assim seja. Слава чорта! O sacerdote levanta os braços bem alto, com os dedos abertos, e incende. Celebrante. Levanta-te, invoca o nome blasfemo, o Senhor de Sodoma, o Deus de Caim. Alegria para a carne, para sempre. Огън, сива и чорта, огънник, разгарайся по-скорей. O sacerdote despeja pólvora no braseiro, instantaneamente ao soar do gongo, e grita. Сабатан. A congregação faz o sinal de afastamento, mão levantada, palma para frente, para proteger os olhos, e responde. Participantes. Сабатан. O braseiro é retirado, e o sacerdote dirige-se ao altar, com as mãos erguidas, e, suavemente, mas com grande deliberação, repete a exaltação. A congregação permanece em silêncio. O sacerdote então retira o osso do colo do altar, e afasta-se, deixando espaço suficiente para que os fiéis passem diante dele. Todos os fiéis se aproximam individualmente, param diante do altar, e fazem uma reverência profunda. Ao se levantarem, cada fiel recebe a ponta do osso na testa, administrada pelo sacerdote, que diz. Celebrante. Я цай дая подарок чорта. Que a dádiva de Tchort esteja com vocês. Após a congregação se reunir novamente, o sacerdote aponta o osso em direção ao sigilo de Bafomete, e, voltando-se para a congregação, diz. Celebrante. Não vos esqueçais do que foi, e do que há de ser. Carne sem pecado, mundo sem fim. O sacerdote encerra a cerimônia, de acordo com o procedimento padrão.